Olha, após mal-estar com o ministro Alexandre de Moraes, o presidente do STF, Edson Fachin, ainda insiste no encontro com os demais membros da corte para tratar do Código de Conduta. A reunião deve ocorrer fora do Supremo e a reportagem é do Igor Damasceno. O encontro informal dos ministros do STF para tratar do Código de Ética vai ficar para depois do Carnaval. O presidente da Corte, ministro Edson Fachin, havia marcado um almoço para tentar tratar do tema. Todos os ministros foram convidados, mas só 5 teriam confirmado presença. Oficialmente, a agenda foi remarcada por questões de incompatibilidade de agendas. No entanto, o que se fala nos bastidores é que o tema não foi bem recebido por alguns ministros, e isso pode gerar mais atrito entre eles. Na primeira sessão plenária do ano, o vice-presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, deu recados a Fachin e disse que a magistratura é a carreira pública com mais restrições impostas. A fala foi vista como um aceno de Moraes ao debate proposto por Fachin. Se avançar, o Código de Conduta deve ser relatado pela ministra Carmen Lúcia. O tema serve para elucidar regras de imparcialidade e transparência na decisão dos ministros. O assunto ganhou força após a repercussão negativa de uma viagem do ministro Dias Toffoli ao Peru no fim do ano passado para acompanhar a final da Libertadores. O avião utilizado pertence a um investigado no caso Banco Master, o qual Toffoli é o relator. Fachin já conversou com todos os ministros da Corte individualmente, mas insiste na reunião com todos. O presidente do STF afirmou que o tema será tratado com diálogo, sem imposições, e espera diminuir a resistência dos ministros no debate sobre o assunto. Outro argumento a ser defendido por Fachin é o apoio que ele tem recebido de entidades, como a OAB. Já a ministra Carmen Lúcia deve ouvir até mesmo ministros aposentados para relatar o tema. De Brasília, Igor Damasceno. É mais um tema para análise aqui do Henrique Kriegner, que está com a gente nesta manhã de segunda-feira. O Kriegner, o Igor disse que a posição do ministro Alexandre de Moraes pode indicar uma possibilidade de diálogo nessa história do Código de Conduta, do Código de Ética. E que bom que é assim, porque a gente só chega no denominador comum a partir do diálogo. E tem muita gente que diz, mas precisa ter um Código de Ética mesmo para o Supremo Tribunal Federal, para o STF, já que é a maior instância do país? Isso já não deveria estar, de algum modo, introjetado nos ministros? Olha, deveria, viu, Nonato? Mas a realidade que nós temos visto ao longo dos últimos anos é que não está. E por ser a Casa Suprema, por ser a autoridade final na questão de leis do nosso país, é a casa que tem a maior régua, né? A maior cobrança e expectativa de lisura, transparência e também imparcialidade. Olha, quando nós olhamos para os casos, como foi citado na reportagem do Igor, de ministros pegando carona em jatos junto com advogados dos seus próprios casos, ou mesmo outros ministros com contratos, cuja esposa tem contratos com banco sendo investigado. Claro que na época você tem toda uma questão, um recorte de tempo a ser feito, mas é muito delicado e prejudica, uma pauta que a gente sempre fala aqui, prejudica a qualidade e também credibilidade das decisões da Suprema Corte. O cidadão vai ter desconfiança, sendo a Suprema Corte, é a voz final. O brasileiro precisa e merece e paga caro para ter uma Suprema Corte eficiente, transparente e imparcial.